Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui iniciando agora essa semana na presença de Deus e tendo essa oportunidade de ouvir um pouquinho mais da palavra do Senhor. E nós vamos iniciar esse nosso período com a oração para que Deus possa nos abençoar nossas mentes e possamos compreender da sua palavra. Gostaria de sempre lembrar, se você tem algum pedido de oração, você pode deixar aí nos comentários, aí no chat, que nós vamos procurar nas próximas lives estar orando por todos esses pedidos que foram realizados. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por esse momento que o Senhor tem nos dado de estudar um pouco mais da sua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo que está em nossas vidas, em nossas mentes, e rogamos a Ti que Ele venha e nos iluminar, para que possamos compreender a revelação da sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu grande amor por nós e pelo seu sacrifício ali na cruz por nós. Rogamos a Ti que o Senhor traga, Senhor Deus, para as nossas vidas o crescimento espiritual, que mediante a sua palavra o Senhor venha fortalecer a nossa fé, para que possamos permanecer firmes no dia mal. Que o Senhor nos ajude a resistir, Senhor Deus, toda a tentação do maligno e possamos sempre ser agradáveis a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então, gostaria de trazer hoje, iniciando essa semana, um outro tema que aborda o assunto da salvação. Na semana passada, nós vimos ali o assunto da regeneração e também o assunto da redenção. E hoje eu gostaria de trazer o tema que é chamado de substituição. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esse tema tão importante também, que é a substituição. Uma coisa interessante é que você vai ler a Bíblia toda e você não vai achar esta palavra na Bíblia, a palavra substituição. Só que ela é uma ideia que se encontra desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. A ideia da substituição. E a substituição, ela fala disso, meus irmãos. Fala de tomar o lugar de alguém. E o que nós vamos aprender foi isso que Jesus Cristo ele fez na cruz. Ele foi o nosso substituto lá na cruz. Éramos nós que deveríamos merecer toda a ira de Deus, a punição do nosso pecado, que é a morte. Mas lá na cruz, Jesus Cristo foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. E isto a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, vai trazer essa ideia da substituição, Deus aceitando o sacrifício de alguém em nosso lugar. E foi isso que Jesus Cristo fez lá na cruz. Ele foi o nosso substituto perfeito, pagando o preço do nosso pecado. Meus irmãos, a morte dos cordeiros, ela também traz essa ideia da substituição. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos vários eventos que mostram a ideia da substituição. Por exemplo, eu gostaria de mostrar aqui, ou lembrar com os irmãos, dois grandes eventos do Antigo Testamento que falam sobre a substituição. Na verdade, quando nós lemos Gênesis até Malaquias, nós sempre vemos ali o sacrifício do cordeiro. Então, vários cordeiros sendo sacrificados, vários animais sendo sacrificados como substituto do homem pecador. Mais dois grandes textos que nós temos no Antigo Testamento que nós podemos lembrar. Talvez, se eu falar para você pensar em dois textos do Antigo Testamento que mostram a ideia da substituição, talvez será nesses dois que você lembrará. Por exemplo, um é Gênesis capítulo 22, onde mostra Deus chegando a Abraão e falando para Abraão sacrificar o seu filho no Monte Moriá. Prontamente, Abraão ele obedece a Deus. Então ele vai lá, chama dois dos seus servos, acorda também Isaac, e eles vão caminhando. 3 dias de caminhada até chegar ao local em que Deus escolheu, que era o Monte Moriá. Chegando ali ao pé do monte, ele pede para os seus servos ficarem ali, que ele, junto com Isaac, eles subiriam para o Monte Moriá. E eles estavam subindo. Então o pai e o filho subindo ali para o monte, e só que o filho ele percebe algo. Ele sabia que eles iam lá adorar a Deus, oferecer um sacrifício para Deus. E ele percebeu, olha, nós temos alguns elementos que são essenciais para o sacrifício. Temos aqui a lenha, temos aqui a faca, temos aqui o fogo, mas está faltando o principal elemento, que era o cordeiro.
Foi então que ele se voltou para o seu pai e falou: olha, pai, nós temos tudo aqui para fazer o sacrifício, mas está faltando um cordeiro. Foi então quando Abraão abre o jogo para Isaque e diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. A partir de então, Isaque sabia que era ele quem seria sacrificado, que era ele quem deveria morrer naquele sacrifício. Chegando lá, em cima do monte, Abraão e Isaque montam todo o sacrifício, montam o altar, colocam ali a lenha sobre o altar e deita Isaque amarrado ali. Quando Abraão estava pronto para sacrificar a Isaque, foi quando Deus interrompeu e disse: Abraão, Abraão, não faça mal contra o rapaz, porque eu sei que você me ama. E aí Deus provê para Isaque um substituto. Olha só o tema central que nós estamos estudando, substituição. E quando Abraão olha para trás, ele vê um cordeiro ali preso pelos chifres. E ele pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar de Isaque. Era para Isaque ter morrido ali. Era para Isaque pagar o preço do seu pecado. Mas Deus, em amor, ofereceu ali um substituto. Aceitou que outro animal morresse ali no lugar de Isaque. E aqui nós temos a ideia da substituição. Então, um grande evento no Antigo Testamento que traz a ideia da substituição. Um outro que você possa lembrar é de Êxodo capítulo 12, onde mostra a morte do cordeiro no lugar dos primogênitos. Então, Deus estava ali mandando a 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos na terra do Egito. Mas Deus deu um substituto em lugar dos primogênitos e disse: vocês podem pegar um cordeiro perfeito, sem defeito, sem nenhum tipo de mancha, vão ali analisar ele se ele não tem nenhum defeito e vão sacrificar esse cordeiro. Pegarão do sangue, passarão em volta da porta e desta maneira o primogênito será livre. Desta maneira eu estou oferecendo para vocês um substituto. As pessoas que aceitavam esse substituto, não havia morte na sua casa. Mas os egípcios que não aceitaram esse substituto, houve morte dentro da casa deles. E aqui nós temos 2 grandes eventos do Antigo Testamento que nos falam da substituição. E esses 2 eventos, como tantos outros do Antigo Testamento, que mostram o cordeiro morrendo no lugar do pecador, está apontando já para Jesus Cristo. Todos esses eventos apontam para Jesus Cristo, porque lá na cruz, Cristo Jesus morreu no lugar de toda a humanidade. Ele foi o nosso substituto. Ali na cruz, ele morreu em nosso lugar e lá na cruz, ele provou a ira de Deus em nosso lugar. Era para nós provarmos toda a ira de Deus, mas Cristo foi o nosso substituto e lá na cruz, ele provou a nossa morte, provou a ira que era para cair sobre nós. Eu gostaria de aqui agora mostrar alguns versos no Novo Testamento que traz essa ideia de substituição, mostrando que Cristo morreu em nosso lugar. Olha só, primeiro nós teremos aqui um testemunho pessoal, testemunho de Paulo, e olha só o que ele diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, trazendo essa ideia de substituição. Diz assim, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, olha só, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, aqui está o coração do Evangelho, a ideia de substituição. Cristo morrendo em nosso lugar. E Paulo, ele dá um testemunho bem pessoal da sua vida. Olha, Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo tinha essa certeza, ele tinha essa fé firmada que Jesus Cristo amou ele pessoalmente, que Jesus Cristo, por ele, deu a sua vida pagando o preço do resgate. Olha só, ele tinha essa certeza que Cristo morreu no lugar dele. Era para ele provar da ira de Deus. Só que Cristo provou da ira de Deus no lugar de Paulo. E aqui nos é mostrado esse testemunho pessoal da vida de Paulo. Ele tinha essa certeza que Cristo foi o seu substituto. E meus irmãos e amigos,
Cristo também foi o nosso substituto ali na cruz. Olha só, agora nós leremos alguns outros versículos que mostram a substituição universal, que Cristo não morreu apenas por Paulo, mas morreu por todas as pessoas da face da terra. Olha só o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 2, diz assim para nós: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meus irmãos, olha só o que o texto está dizendo, que Cristo nos amou, não somente Paulo, e se entregou não somente por Paulo, mas ele nos amou e se entregou por nós. E aqui nós vemos o sacrifício de Jesus Cristo em favor de todas as pessoas. Eu tenho plena autoridade pela palavra de Deus que dá esta confiança em dizer que Cristo morreu por nós. Ele não morreu apenas por um grupo pequeno de pessoas, mas ele morreu por todas as pessoas. E quando eu vou pregar da palavra de Deus, eu tenho plena confiança em dizer, porque a palavra de Deus traz essa autoridade, que Cristo morreu por nós. Eu posso confiadamente dizer isso. Olha, Cristo morreu por você. Cristo morreu por mim, porque a palavra de Deus me garante, a palavra de Deus nos garante que a sua substituição foi em favor de todas as pessoas. Olha só um outro texto também, Efésios capítulo 5, versículo 25, mostrando essa substituição não apenas a favor de Paulo, mas de todas as pessoas. Diz assim o texto, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só a ideia de substituição. Paulo escrevendo uma carta para uma igreja, deixando claro para todas as pessoas que Cristo morreu em favor da igreja. Substituição. Cristo morreu em nosso lugar. Qualquer pessoa que crê no sacrifício de Jesus Cristo irá usufruir dessa tão grande salvação que somente Jesus Cristo ele pode dar, porque ele foi o nosso substituto ali na cruz. Era para você provar da ira de Deus, é para mim provar da ira de Deus, mas Cristo lá na cruz provou da ira de Deus em meu lugar. Como Isaac teve o seu substituto, como os primogênitos lá de Êxodo capítulo 12 tiveram também os seus substitutos, Cristo Jesus é o nosso substituto para morrer ali em nosso lugar. Gostaria, meus irmãos, de contar aqui uma pequena história. Conta-se que Ciro, que foi o rei da Pérsia, e foi por meio de Ciro que Deus usou ali a Pérsia e Ciro para derrubar o Império Babilônico. Conta-se que Ciro ele tinha um general, e esse general era muito fiel ao rei Ciro. Então era um homem muito fiel, ali sempre trabalhando para o rei Ciro. E ele sempre estava nas batalhas, nas frentes de batalha, mas todo o tempo sendo muito fiel a Ciro, ao rei Ciro. E certa vez, este homem estava na batalha, esse general estava lutando fora, quando ele chegou, novamente, depois que ele venceu uma batalha, e ele chegou ali na sua cidade, ele percebeu que a sua mulher estava sendo acusada ali de traição à pátria. E Ciro, sendo o rei, pegou ela e iria matá-la, iria enforcá-la. Aquele homem, aquele general, ele fez de tudo para tentar livrar aquela mulher, a sua esposa, da morte. Só que já estava certa a sua condenação. Então aquele homem não conseguiu se conter. Ele chegou aos pés de Ciro, aquele general, chegou aos pés de Ciro e falou: não mate ela, aceite a minha vida no lugar da minha esposa. Ciro, aquele homem, o rei, olhou para aquele general, lembrou da sua fidelidade também e se compadeceu e perdoou a mulher por traição à pátria. E aqueles dois agora, o casal, o general com a sua esposa, saíram livres dali. E quando eles estavam saindo, o general ali com seu coração ainda apertado olhou para sua esposa e disse: você viu o olhar de Ciro quando ele te deu o perdão?
A mulher virando para ele falou, olha, eu não consegui ver o olhar de Ciro, não consegui olhar para o rei, eu apenas vi um homem que se chegou aos pés de Ciro e quis morrer no meu lugar. Meus irmãos, é assim, lá no céu que nós veremos a Jesus Cristo, alguém que quis morrer no nosso lugar. Quando nós chegarmos na morada celestial, nós olharemos para Cristo e veremos um homem com seu coração amoroso querendo dar a vida no nosso lugar. E foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 5, versículos 4 a 6, vai mostrar que como aquela mulher olhou para o seu marido ali desejando ele porque ele queria morrer no seu lugar, nós olharemos para Cristo da mesma maneira. Olha só como nós olharemos para Jesus Cristo. Apocalipse 5, do 4 a 6, diz assim: E eu chorava muito. Aqui João, ele estava chorando e ele diz assim: porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Olha só, meus irmãos, é desta maneira que nós olharemos para o nosso substituto. É dessa maneira, lá no céu, que nós olharemos para o nosso Salvador. Nós veremos para ele um leão que venceu, e enxergaremos nele também um cordeiro que já passou pela morte, mas venceu a morte. É desta maneira que nós enxergaremos a Jesus Cristo, o substituto. A marca da substituição estará em Jesus Cristo eternamente. E quando lá no céu você olhar para Jesus Cristo, você vai lembrar, ele morreu na cruz por mim. Era eu quem tinha que pagar o preço, mas Jesus Cristo, lá na cruz, por amor, se deu em resgate da minha vida. Ele morreu lá na cruz por mim. Ele é o meu substituto. E desta maneira que você enxergará a Jesus Cristo. É desta maneira que o seu amor cada dia mais aumentará por Jesus Cristo, porque todas as vezes, olhando para ele, você vai lembrar que ele foi o seu substituto e morreu na cruz por você. Mas ainda há alguns outros versos que nós podemos pensar que traz a ideia da substituição, e agora nós vamos ver um versículo que fala que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, nosso substituto, também para nos santificar, não apenas para te livrar da condenação do pecado, mas para trazer para você a santificação. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Olha só a ideia da substituição, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, mas não apenas se entregou para nos livrar da condenação do pecado, teve um outro propósito também que o versículo fala, para nos desarraigar, tirar deste mundo perverso segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Meu irmão, você que é novo convertido, você que tem a certeza da sua salvação, não se contente em saber que a Deus ali morreu apenas para te livrar da condenação, mas saiba disso, que Deus lá na cruz morreu pelos seus pecados para te livrar dia a dia da influência do pecado na sua vida. Ele quer trazer a santificação para a sua vida. Não se contente em apenas saber que você foi liberto da condenação do pecado, mas saiba disso, que Jesus Cristo foi o seu substituto para trazer aí a purificação dia a dia na sua vida. Como que está a sua vida diária com Jesus Cristo? Saiba que o seu substituto morreu na cruz por você, para te livrar também da influência do pecado diário. Ele não quer que você ande nos seus pecados, não quer que você ande em ira, não quer que você cometa pecados na sua vida, mas ele quer trazer na sua vida a santificação. Foi por isso que ele morreu na cruz por você, trazendo na sua vida a atuação do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, que acusa a sua mente, a sua consciência dos pecados que você comete, para que você possa se arrepender desses pecados,
pedir perdão a Deus e continuar na caminhada em santidade para com Deus. Olha só um outro versículo também. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, mostrando que Jesus Cristo foi o substituto não apenas de Paulo, não apenas da igreja, mas de toda a humanidade. E olha só o que diz 1 Timóteo 2, 5 e 6, diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha só, meus irmãos e amigos, Jesus Cristo, ele se deu em resgate por todas as pessoas. Foi o substituto do mundo inteiro, não apenas para Paulo, não apenas para a igreja, mas para todas as pessoas da humanidade. E esta é a verdade que a palavra de Deus salienta para as nossas vidas. Jesus Cristo é o substituto de toda a humanidade. Ele morreu lá na cruz em favor de todas as pessoas do mundo. Ele morreu pelos meus pecados, ele morreu pelos seus pecados também. E nós vamos usufruir dessa salvação a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo. Certa vez, antes de eu ser salvo, eu lia esses textos, só que parece que para mim esses textos não se aplicavam para a minha vida. Toda vez que eu lia, o qual a si mesmo se deu resgate por todos, que Cristo nos amou e a si mesmo morreu pelos nossos pecados, eu não achava que esse texto se aplicava a mim. Eu achava que esse texto se aplicava apenas para algumas pessoas. Eu tinha a sujeira do calvinismo na minha mente, que eu achava que Jesus Cristo só morreu por algum grupo eleito. E eu achava, eu não faço parte desses eleitos. Eu leio os textos, leio Isaías 53, João 3,16, toda a palavra de Deus. Só que isso não parece ser verdade na minha vida. Eu não acreditava que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, porque eu tinha essa sujeira na minha mente que achava que Cristo morreu apenas por algumas pessoas. Só que esta é a verdade que permeia toda a palavra de Deus, que Cristo morreu na cruz por todas as pessoas, e isso também incluía a mim. Certa noite, quando eu estava escutando uma pregação, a palavra de Deus, o pregador estava ali expondo o Evangelho de João. Quando ele leu João capítulo 19, versículo 30, que foi a última palavra de Jesus Cristo lá na cruz, quando ele gritou, está consumado, foi ali que meus olhos se abriram e eu entendi que Cristo morreu na cruz por mim. Lá no fundo do meu coração, naquela noite, eu disse, nossa, Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Sabe o que é isso? Substituição. Jesus Cristo foi o meu substituto. Ele morreu na cruz também por mim. E a palavra de Deus, ela é rica em mostrar, meus irmãos e amigos, que Jesus Cristo morreu também por você. Ele morreu por mim, morreu por todas as pessoas da face da terra. Basta simplesmente você acreditar no sacrifício de Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço, meu amigo, você realmente acredita que Cristo morreu na cruz por você? Veja que a palavra de Deus, ela garante isso. Jesus morreu na cruz por você. Se você acreditar nesta verdade, acreditar nessa afirmação, nesse fato que Cristo morreu na cruz por você, sendo seu substituto, você ganhará a vida eterna. Basta simplesmente você acreditar. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa verdade que nós estudamos aqui. Obrigado pela verdade da substituição, onde o Senhor lá na cruz foi o nosso substituto e morreu ali pelos nossos pecados. Nós não teríamos, Senhor Deus, como pagar o preço pelos nossos pecados, mas muito obrigado porque o Senhor desceu aqui na terra e por amor de todos nós, por amor de mim, por amor daqueles que estão também nos ouvindo, o Senhor morreu ali na cruz em nosso lugar, pagando o preço do pecado. Obrigado por essa substituição, obrigado por esta salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Lembrando, se você tem algum pedido de oração, pode aí escrever aí nos comentários, escrever no chat, que nós vamos procurar orar por esses pedidos. E fique firme na fé, sabendo que Jesus Cristo foi o nosso substituto. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Que Deus abençoe a todos.